De volta já aqui com o nosso programa e para finalizar o Bem Assim desta quarta-feira, nós vamos falar sobre um assunto que está causando muita dúvida, né? Até porque aí a gente está vivendo esse momento que é o nosso momento político, né? O nosso momento eleitoral. E aí, empregado pode ou não emitir a sua opinião política? Quem vai responder para a gente agora essa pergunta é o advogado trabalhista Henrique Messias. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Eu que agradeço, Mara. Um bom dia a você e um bom dia aos telespectadores que nos acompanham. Ai, bom dia. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto, porque assim, os ânimos eles estão exaltados, sim. A gente está vivendo extremos muitas vezes e essa tem sido uma dúvida muito comum, né, doutor? Sim, Mara. Nós estamos nas proximidades, né, bem, na véspera quase da eleição, os ânimos estão sim bem exaltados e essa dúvida é comum, tá, Mara? Mas os empregados, eles podem expressar a sua opinião política, eles podem ser punidos por isso? Veja, eles podem sim, né? A Constituição assegura este direito de liberdade, né, de expressar, de fazer a sua opção política, de expressar essa opção. Então, os empregados podem fazer isso, não devem ser punidos por isso, mas é claro que há necessidade de se respeitar sempre aquela regrinha do bom senso. Tá? Então, desde que se faça com bom senso, desde que isso não cause um problema no ambiente de trabalho, o empregado pode sim fazer, não pode ser proibido nem tampouco punido em virtude disso. Certo. E aí outra dúvida, né? Existem os materiais de campanha, né? A gente vê às vezes, né, os santinhos, os adesivos. Empregado pode usar adesivo, pode distribuir santinho no local de trabalho? Veja, ele pode usar. Distribuir já não se recomenda porque ele vai estar fazendo campanha. Isso. Não é isso? Mas usar, Mara, não tem problema, desde que não exista naquela empresa a adoção de um fardamento, tá? Porque na medida em que a empresa exige que o empregado use a farda, se ele está usando um broche, se ele está usando um boné, um adesivo, ele está desvirtuando aquela farda, ele está descaracterizando a farda. Então, nesses casos, não é possível usar esse tipo de adereço. No entanto, se não há a utilização da farda, o empregado pode sim usar esse adereço que identifique a sua opinião política. E pode acontecer, doutor, de haver, por exemplo, um argumento do tipo, você está usando a farda do trabalho, utilizando um adesivo, enfim, ou um boné, algo de algum candidato, né? Você pode estar ali, como é que eu poderia dizer assim, meio que trazendo à tona de que talvez aquela empresa ela apoiasse determinado candidato? Isso pode acontecer. Por isso que não é possível que o empregado descaracterize o fardamento usando o adesivo, por exemplo. A empresa deve, nesse caso, orientar o trabalhador que ele não pode fazê-lo. A empresa pode exigir que ele use o fardamento sem nenhum tipo de adesivo, de boné, de broche, etc. Certo. E aí agora, né, aproveitando esse assunto, a empresa ela pode orientar que os seus funcionários, que os seus colaboradores, eles, por exemplo, não utilizem nenhum tipo de material em sua dependência? Veja, a partir do momento, tá, Mara, a empresa não pode, né, punir o empregado que estiver se identificando, estiver identificando sua opinião política. Mas a partir do momento que isso está trazendo algum problema para o ambiente de trabalho, um desconforto ou ainda um problema com outro trabalhador que tem uma opinião diferente, a empresa pode sim, né, tomar providências para que isso não aconteça. Até porque a empresa deve sempre, né, trabalhar para que o ambiente de trabalho seja seguro e saudável para os seus trabalhadores. Então, se há algum determinado trabalhador que está passando do limite, passando do bom senso, a empresa deve orientar, pode inclusive puni-lo com advertências, suspensões ou até a demissão por justa causa, se aquela opinião política trouxer um problema, instalar um problema dentro do ambiente de trabalho. Tá. Existe alguma lei específica, doutor, para regulamentar tudo isso ou não? É uma questão de entendimento? Veja, nós não temos uma lei específica que trate sobre o comportamento do trabalhador, né, nesse período no ambiente de trabalho. Né? O que a gente tem é que ele tem a liberdade, né, a Constituição assegura a liberdade de opinião e de expressão, tá, de escolha política também. Então, isso precisa ser respeitado dentro, é claro, desses limites do bom senso e desde que isso não traga problemas para aquele ambiente de trabalho. Ok. Fui demitido por expressar a minha opinião política no ambiente de trabalho. Isso é correto ou não? Não, veja, a demissão em virtude da opinião política caracteriza discriminação. E toda e qualquer discriminação, ela deve ser afastada, ela deve ser combatida, principalmente no ambiente de trabalho. Sim. Se isso acontece, Mara, este trabalhador que foi demitido em virtude de sua opinião política, ele pode até ajuizar uma ação, uma reclamação na Justiça do Trabalho
buscando uma indenização. No entanto, ele precisa provar que aquela demissão, aquela rescisão do seu contrato aconteceu em virtude de sua opinião política. Certo. Caso não haja essa prova, fica difícil comprovar isso perante a justiça. Isso, né? Para que você busque a indenização, você precisa ter a prova. Se aquela prova não é clara o suficiente, é difícil que o trabalhador consiga essa indenização na Justiça do Trabalho. E caso seja provado, doutor, qual que seria o direito desse trabalhador? Certo. A partir do momento que fica caracterizado que ele foi demitido em virtude de expressar a sua opinião política, de se colocar politicamente, né? Isso caracteriza, como eu disse, né, um assédio, isso caracteriza uma discriminação e ele busca uma indenização por dano moral que será, o valor dessa indenização será fixada pelo juiz quando do julgamento do processo. Tá? A gente tem alguns parâmetros, tá? Mas o juiz ele vai fixar o valor exato daquela indenização por dano moral dependendo do que foi, né, o fato que aconteceu, do que foi praticado pela empresa ao demitir esse trabalhador. O que é que poderia servir como prova para esse trabalhador, né, para a gente poder esclarecer aqui? Por que eu pergunto isso? Sim. Estamos vivendo a era do WhatsApp, né, e dos prints. Então, assim, o pessoal acaba geralmente ficando muito em dúvida. Será que isso aqui é uma prova? Será que não é? Veja só, Mara, os prints do WhatsApp, né, os prints de redes sociais em geral, eles estão sendo cada vez mais utilizados em processos trabalhistas. Lá no escritório a gente recebe muito processo trabalhista, eu diria que de 30% deles ou até 50% a gente tem um print de WhatsApp, né, que pode ser sim utilizado. Então o trabalhador ele pode usar como prova um print, ele pode usar um áudio, ele pode usar uma gravação. Tá? Se ficar claro que houve essa demissão em virtude da opinião política, ele pode buscar essa indenização. E cabe aqui também, né, Mara, fazer a ressalva para os empregadores, que os empregadores não podem demitir os trabalhadores em virtude de sua opinião política. No entanto, a partir do momento que aquela opinião política traz um problema para o ambiente de trabalho, o empregador precisa tomar uma providência. É ótimo trazer esse ponto, né? Porque, infelizmente, a gente vê, né, muitas pessoas que acabam aí interferindo no ambiente de trabalho, adotando um discurso de ódio, tentando convencer os colegas, né, a seguir a opinião política dele. E isso acaba realmente trazendo ali um ambiente até mesmo de tensão, né, para o trabalho. Sim. Os ânimos estão bem exaltados nessa eleição. A eleição está bem polarizada, principalmente no âmbito nacional. E a gente sabe que as discussões estão saindo um pouco daquilo que se tem como normal, as pessoas estão exagerando. E se isso acontecer no ambiente de trabalho, o empregador precisa interferir, precisa tomar providências e pode adotar aquelas punições que a gente já colocou, que são as punições possíveis. Desde uma advertência, que sempre deverá ser por escrito para o seu colaborador, para o trabalhador, podendo, a partir da advertência, se não resolve, passa para uma suspensão, onde ele passa alguns dias sem trabalhar e não recebe salário também. E se ele insiste nessa prática, ele pode ter até, Mara, o contrato rescindido por justa causa. Olha só. E também não é de bom tom que o empregador, ele tente impor a sua opinião política, né? Com certeza, né? Como a gente falou, o empregado ele tem a questão da liberdade de opinião, de expressão e de escolha do candidato que representa as suas ideias. Então o empregador não deve estar querendo impor também essa escolha ao empregado. A gente tem histórico na Justiça do Trabalho de condenação de empresas que tentaram fazê-lo. O empregado buscou a justiça, dizendo que estava sendo assediado para votar em determinado candidato, provou que isso aconteceu e, nesse caso, a empresa foi condenada. Quais que são as dicas, doutor Henrique, que ficam, então, vamos começar assim, primeiro para os empregadores durante esse período eleitoral. Vamos lá reforçar, né, uma mensagem para que eles fiquem atentos em relação à opinião política dos funcionários. Claro. Mara, no primeiro momento, no que diz respeito aos empregadores, eles precisam respeitar a liberdade individual de cada um de seus colaboradores. Essa liberdade é no que diz respeito à escolha do candidato que melhor representa as suas ideias, no que diz respeito à opinião política, tá? E a liberdade também de expressar essa opinião, desde que respeitadas as regras do bom senso dentro do ambiente de trabalho. Se essas regras do bom senso, né, elas não são respeitadas, aí caberá ao empregador tomar providências para coibir, né, aquela falta praticada pelo empregado, com advertências, com suspensões ou até com a demissão do empregado por justa causa. Em relação aos trabalhadores, aos empregados? Sim, em relação aos empregados, eles precisam saber que eles têm essa liberdade de escolha, de expressão e de opinião. E, além disso, que no exercício dessa liberdade, eles devem observar os limites do bom senso para que aquilo não traga um problema para o seu ambiente de trabalho. Porque a partir do momento que
que esse problema com o colega, com o vizinho passa a existir, ele pode vir a ser punido por estar trazendo aquela situação para a empresa, para o seu local de trabalho. Ok. E aí, né, então ficam essas dicas para você, dicas que valem tanto agora para esse domingo, para caso haja um segundo turno, que é o que está, né, assim, se encaminhando para acontecer. Então também, caso haja um segundo turno, as dicas elas permanecem, não é isso? Perfeito, perfeito, né? Essas regras elas precisam ser observadas agora no primeiro turno, no segundo turno, que é bem possível. Sim. E é claro, durante toda a manutenção daquele vínculo, daquele contrato, daquela relação de emprego entre o empregado e entre o empregador. Henrique, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, né, ou até mesmo talvez, infelizmente, tenha passado por uma situação dessas aqui que a gente colocou, como é que pode fazer? Para onde é que deve se dirigir? Mara, é importante que tanto os empregadores quanto os empregados estejam bem orientados. Sim. Essas orientações elas podem ser buscadas com um profissional especializado na área, um advogado trabalhista de sua confiança, do empregado, do empregador, ou ainda com os sindicatos. Tá? Os sindicatos eles podem também passar essas informações para os empregados, no caso dos sindicatos obreiros, ou para os empregadores daqueles sindicatos que representam a classe patronal. Muito bem. Esse é o doutor Henrique Messias, advogado trabalhista, que conversou aqui com a gente sobre opinião política no trabalho, tá? Então foi ótimo aqui trazer essas dicas que valem tanto agora, né, para esse período, como caso também venha acontecer um segundo turno. Fiquem aí bastante atentos e, é claro, busquem sempre as melhores fontes de informação. Muito obrigada, doutor Henrique, mais uma vez pela sua presença. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Marta. Estou sempre à disposição. Bom dia a todos. Obrigada, viu? Bom dia. E olha só, muito obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente nesta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, quinta-feira. E, é claro, eu conto com você, tá? Não sai daí, continue acompanhando a programação da TV Mar, mas a gente volta amanhã. Grande beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.